Olá, hoje é dia de conversa no Becol. Hoje tenho o privilégio de poder conversar com uma pessoa que admiro muito e um grande amigo, com Celso Silvovicius. Celso é educador, professor universitário, diretor educacional da Marcha da Vida Brasil e amante do judaísmo, como ele se define. Olá, Celso, que prazer é poder estar hoje conversando com você. Prazer é todo meu. Muito gostoso poder estar participando do Becol. Então, Celso, nosso encontro se dá num momento muito especial do calendário judaico. Em poucos dias celebraremos Rosh Hashanah. Que grande momento para nossa reflexão como humanidade, como seres humanos, como coletivo de humanos, e nada melhor de poder te ouvir para poder chegar nessa comemoração inspirados de alguma maneira, com algumas reflexões preparadas para poder viver essa festa. Pois é, Mari, eu acho que é sempre o momento talvez mais desafiador do nosso calendário, né? Porque a gente tem ao longo do calendário do ano, nós temos algumas comemorações. E essas comemorações, às vezes, nos remetem a valores importantes, a liberdade, como em Pessach, enfim, ou a relação com a terra. Rosh Hashanah, na verdade, eu acho que resume tudo isso junto. E é como a gente vai, eu acho que vale a pena a gente começar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, trazendo uma frase que eu acho muito bonita do Marzor, né, do livro de orações que a gente utiliza em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que fala justamente sobre esse dia. E talvez a gente consiga entender por que a gente chama ele de dias intensos, né? Em hebraico, Yamim Noraim. E uma das coisas que o Marzor nos traz é Ayom Harat Olam. Hoje é o dia do aniversário do mundo. Mais especificamente, a tradição, os nossos rabinos disseram que é o aniversário da criação do homem. E como é importante a gente refletir sobre isto, né? Sobre este aniversário do mundo e o aniversário da humanidade. Isso talvez nos desafia, e eu acho que esse momento que a gente chama, né, já terminando o período de Elul e do período de Tchuvá, né? Tchuvá é o retorno, né? Ou resposta também, né? Quer dizer, a gente vai buscando respostas para algumas perguntas que a gente faz anualmente. E aí eu acho que é um momento que exige de nós não só a passividade, achar que Deus está lá em cima julgando todo mundo, mas exige coragem, exige ousadia do próprio homem, exige criatividade para a gente poder renovar também esse aniversário do mundo. É interessante, tantas ideias profundas que você trouxe, né? Primeiro, essa questão desses dias intensos. Você sabe, Celso, a gente, no Becol, fizemos um episódio, né? Que dependendo, você pode traduzir intenso, ou terrível, ou temível. Isso também tem a ver muito com a tua postura, né? Com a postura que cada um de nós quer se colocar com esses dias. E qual é o compromisso com
esta festividade, com esta comemoração, né? E pode se transformar, esses dias podem ser terríveis, podem ser temíveis, ou podem ser intensos, né? Nessa intensidade que você nos traz. Eu acho exatamente isso, porque por isso que eu digo que são dias de coragem, são dias de ousadia, porque eu acho que requer do ser humano a coragem de se olhar no espelho. Não é fácil para a gente se olhar no espelho. E eu digo que, obviamente, não esteticamente falando só. Às vezes é difícil olhar até esteticamente, mas é olhar o espelho da nossa alma. O espelho, digamos, do nosso comportamento como seres humanos. E acho que esse é o desafio, né? A gente precisa lembrar, eu trouxe esse pequeno piut, né? Esse pequeno trecho, esse pequeno poema do Mahzor, que diz Ayom Harat Olam, hoje é o aniversário do mundo, e logo em seguida, a frase que segue ele, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzurei Olamim, né? Hoje trará para a justiça, para o julgamento, todos os seres da terra. É muito interessante que a gente não sabe, né? E a Amid está sem quem é que vai trazer. Claro que a tradição clássica desses dias diz que Deus vai colocar os homens em julgamento, né? Assim como várias vezes a gente saúda o grande rei do dia, né, em Rosh Hashanah. Mas eu acho que a gente pode pensar que, ao mesmo tempo, junto com Deus, quem traz o homem para o julgamento é o próprio homem. E eu acho que esse é o grande desafio, a grande ousadia de Rosh Hashanah e mesmo Yom Kippur. A capacidade que o homem tem de sentar, se aproximar de si próprio, junto com Deus até, e trazê-lo para o julgamento. E aí eu acho que vêm as perguntas cruciais. O que eu estou fazendo por esse mundo que comemora mais um aniversário? Que mundo é esse? O que eu estou fazendo pela própria humanidade? Acho que essa é uma pergunta e que eu acho que o judaísmo traz a sua lente. Não são perguntas judaicas, né? São perguntas universais. Talvez Rosh Hashanah e Yom Kippur servem para a gente colocar a lente judaica dessa pergunta, de como que o judaísmo vê esse julgamento que o homem faz de si próprio todo ano. A hora que ele ouve o chamamento do shofar e chama a sua consciência, diz assim: o que será que você está se propondo a fazer diferente? O que será que você está se propondo a fazer na ética, na moral? Olha para esse mundo. Tenha a ousadia e a coragem de olhar para a tua realidade, né? Saia da bolha, né? Saia da tua casinha. Talvez Rosh Hashanah e mesmo o shofar é aquele som que talvez te ajuda a tirar da bolha e dizer, olha um pouco mais adiante para esse mundo. E também eu vejo como um chamado a dizer, é com você mesmo, ou seja, não passa pelos teus lados, ou seja, você, o chamado é para você, ou seja, é você como você vai decidir viver neste novo ano, né, que está iniciando. E nesse sentido, eu vejo essa lente judaica, né? Um compromisso com a vida que vivemos e que, consequentemente, impacta no mundo que temos, né? O compromisso que a passagem do novo ano não é uma passagem de tempo, é uma passagem onde eu me comprometo
nesse novo período de tempo, né? Que esses formatos de tempo eu vejo como um auxílio, né? Para nos organizarmos, né? Nas nossas ações. Um compromisso com este universo que está fazendo aniversário e algo incrível, né, Celso, que eu adoro desta data comemorativa é que esta tradição colocou no seu calendário uma data para celebrar o mundo, né, para celebrar a humanidade, que de alguma Mais, maneira... e mais do que isso, a gente celebra de forma crítica. Uma das questões da lente judaica é a gente conseguir sempre olhar o mundo de forma crítica. Não é à toa que a gente fala letaken olam bemalchut shaddai. Não é à toa que a gente fala aperfeiçoar o mundo, porque a gente tem a obrigação de olhar criticamente para esse mundo. Não está difícil de olhar para ele criticamente, né? Eu acho que se a gente der uma chance para a memória, e para uma memória recente, né, é aquele chamamento que o shofar faz de rega, para um pouquinho e olha, veja o que aconteceu. Violência, desrespeito ao meio ambiente, questões morais, éticas, assédios, discriminações, preconceitos. E é esse o momento que a gente olha e diz: é isso que eu quero para esse mundo que aniversaria? Será que é esse processo? E aí vem aquela pergunta: o que eu faço para que isso não aconteça? É muito fácil a gente ler, Mari, nos jornais, ver nos sites de notícias. O mundo hoje é muito pequeno, né? A gente vive numa aldeia pequena, as informações chegam rápido e é muito fácil o homem se afastar dessa realidade. E é nesse momento que o shofar nos avisa: Regachat, espera um pouquinho. É isso que você quer? É esse mundo que você quer viver? E mais do que isso, né? Quer dizer, esse é o julgamento que a gente faz, né? Não é o julgamento como outras tradições que trazem a noção de pecado, de fazer coisas erradas. É olhar criticamente para cada um dos seres humanos e dizer assim: é esse o planeta que eu quero? Esse é o legado que a gente vai deixar para as futuras gerações? E é muito legal porque a tradição judaica faz isso uma vez por ano. Ela dá a chance da gente fazer isso uma vez por ano. Ela dá a chance da gente olhar para o nosso entorno, não só para a gente mesmo, mas para a gente mesmo e para o nosso entorno, e dizer: é isso? Como que eu mudo isso? Que lindas ideias, Celso, que você está nos trazendo, né? E como você falou, eu acho que esse é o grande julgamento, né? Que temos que nos colocar, nos olhar e nós responder também. E nós Mas mais do que isso, Maria, a gente tem que lembrar que um julgamento sempre vem acompanhado de uma decisão. E eu acho que talvez Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou aqueles 10 dias que separam um do outro, talvez são os 10 dias das decisões, né? E das decisões assim: eu não quero esse mundo assim. Talvez essa é a coragem que a gente tem de assumir para nós mesmos que a gente toma uma decisão: não é isso que eu quero. A segunda pergunta é: o que você faz para então? Né? Olha para si próprio e diz: o que você está fazendo? Né? Será que a gente não faz parte deste mundo que a gente fala da corrupção, que a gente fala das transgressões, a gente fala dos desrespeitos ao meio ambiente, né? Todo mundo se preocupando com a Amazônia, a gente fala das ameaças, né, de regimes extremos, discriminatórios, a gente fala da ameaça à democracia no mundo, em Israel, e tudo isso. E essa é a pergunta que, de repente, esses dias
são intensos porque eles nos convidam para dizer: meu amigo, o que você quer para esse próximo ano? O que você vai fazer por ele? Né? Esse aniversariante, o mundo está pedindo isso de nós. É isso, e pensar e o que você faz, como impacta neste mundo, né? Ou o que você deixa de fazer, como impacta neste mundo que, como você falou, está fazendo aniversário, e eu sempre gosto de trazer, inclusive para os jovens, para os menores, dizendo, bom, e que presentes vou trazer para o aniversário deste mundo, né? Qual vai ser meu presente, O presente metaforicamente, né? e eu agora você faz eu me lembrar do grande escritor querido israelense Amos Oz, Zichrono Livracha, que dizia: se eu olho na minha frente uma fogueira, eu às vezes tenho ou eu posso olhar para ela e dizer eu não tenho forças para apagar, ou eu tenho pelo menos a possibilidade de pegar uma colher com água e jogar nela, mesmo sabendo que não necessariamente esta colher com água vai apagar a fogueira. Primeiro eu fiz a minha parte. E outra, se milhares de colheres de água jogarem em cima dessa fogueira, talvez o fogo se apague. Então, acho que isso é uma questão. O presente talvez seja uma colher de água de fé, de esperança, de otimismo e de proatividade. Né? Fé, Excelente. no judaísmo, a fé não serve sem proatividade. Eu acho que esse é o grande. Talvez a gente falou agora da lente judaica, né, de olhar para o mundo, o que a gente faz. Exato, como essa fé como um motor para a proatividade, né? Como o combustível para a proatividade. Isso incrível que, Celso, você está nos trazendo é uma maneira também de entender como os símbolos e os rituais destas comemorações são como ferramentas, como meios, como uma grande ajuda para poder fazer esse exercício. Ou seja, os rituais e os símbolos não não são o fim em si mesmos, né? Eles não têm que acontecer por fazer um ritual, por o shofar mesmo, como você trouxe, ouvir o shofar, ouvir por ouvir não leva a nada, mas ouvir o shofar para aproveitar esse ritual, esse símbolo para este exercício que você está propondo. A reza, né? Nós temos uma comemoração pela lente judaica de um início de ano de 2 dias na sinagoga, né? Yom Arichta, ou seja, é um dia que dura 2 na Bom, tradição judaica, é um único dia que dura 48 horas, né? É, é, estamos aí essa reza, não é só para rezar por rezar, né? Olha o exercício que você está nos propondo. e você me inspira para te dizer o seguinte: você lembra que nós, quando a gente termina no Musaf das grandes festas, o Netane Tokef, quer dizer, uma daquelas rezas mais imponentes do dia, a gente fala 3 palavras, lembram, que modificam o processo da decisão: o Tchuvá, o Tfilá, o Tzedakah. As 3 palavras requerem proatividade. As 3 palavras requerem ações do homem. Né? Chuvá, você precisa fazer. Você precisa ter a coragem de assumir para si próprio esse movimento de chuvá. O tefilá, a gente sabe, tefilá é um processo reflexivo. O verbo que a gente usa em hebraico para rezar é lehit palel, na voz reflexiva. A gente reza para nós mesmos. E tzedakah, não adianta você querer justiça sem você fazer a justiça. Então, são 3 palavras que requerem. Aí está o segredo da lente judaica do que a gente estava falando. O homem faz. O homem precisa resolver fazer. Não adianta só olhar. E eu acho que mais ainda, Mari, são de várias formas.
Não é à toa que a tradição colocou vários toques de shofar. São toques diferentes. Quando você ouve a truá, é de uma forma. São toques quebrados diversos. Quando você ouve shvarim, é um pouco mais longo, mas já são outros toques. Quando você ouve a tkiá, aquele longo processo, enfim, são os vários momentos que a gente toma essas decisões. São as várias oportunidades que a gente dá para a nossa alma tomar as decisões em momentos diversos, quando a gente está ligado à nossa vida diária, quando a gente está ligado às nossas relações pessoais, quando a gente está ligado às nossas relações profissionais, ou mesmo com o mundo, quando a gente ouve as notícias. Esse é o significado, é a gente ouvir os vários toques que o shofar nos dá de oportunidade para tomar essas decisões e que a gente tem assumir o compromisso de fazer algo contra isso. Exato, né? Porque o mundo é este, e esse é único, né? Não tem outro. De novo, volto à questão da responsabilidade, né? E do nosso compromisso. Muitas vezes olhamos como esperando do outro, né? Que o outro, que de cima, que do lado, que da frente, né? Que o outro. Quando você fala eu não posso, deixa o outro fazer porque talvez seja mais potente que eu. Né? Não, é a colherzinha de água. A tua colher de água é tão importante quanto a do outro. Né? Acho que isso é... Exato. E aí juntamos, né, com algo tão bonito que acontece também em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que o processo individual vai ser vivido coletivamente, ou seja, você não está sozinho nisto. E como você trouxe essa ideia de Amos Oz também, se as colherzinhas e colherzinhas e colherzinhas de tudo, de todos, vamos conseguir enfrentar a fogueira, né? E poder transformar a fogueira em outra coisa, em algo melhor, numa situação melhor. E isso é simbolicamente muito potente em Rosh Hashanah, né? Porque o convite é nos encontramos no espaço da sinagoga, do espaço do coletivo, né? Do Beit Knesset, na casa do encontro, né? Para poder realizar essa experiência. E rezamos no plural. Sempre no Exatamente, plural. Para exatamente. quem conhece o hebraico, e acho que essa é uma experiência muito interessante de você entrar em contato com a construção da língua, inclusive na reza, você vai perceber que, em raríssimos momentos, a reza fala no singular, o eu. É sempre o nós. Essa decisão que a gente está falando é coletiva. Né? Os vários eus juntos. Né? Eu acho que essa é uma questão. Exato, exato, é lindo, é lindo. Celso, bom, posso ficar falando com você, tão interessante, tão delicioso e tão profundo e tão inspirador que, bom, posso falar com você horas. Temos nos episódios do Becol um certo tempo e, bom, temos que ir finalizando aqui formalmente. Então, queria, já chegando no final, deixar um espaço para as tuas considerações finais, o que você gostaria de concluir, né, nesta conversa, para todas as pessoas também que estão nos ouvindo. Eu queria só lembrar que na leitura dos profetas de Yom Kippur, na Haftará, como a gente conhece, a gente lê na Haftará da hora do almoço, né? O almoço que não existe, né? Mas em Musaf, depois da leitura da Torá, a gente lê um trecho de Isaías, que eu acho que talvez um dos mais significativos do ano, porque ele nos questiona claramente o valor do jejum se nós continuamos sendo pessoas ruins, se a gente continua sendo pessoas rasas, superficiais. E ele nos questiona mesmo o valor
de todo esse processo. Então, quando a gente está terminando, eu queria desejar a todos que estão nos ouvindo agora que fizessem as suas perguntas da forma mais sincera possível e que buscassem suas respostas comprometedoras, que se comprometam com esse mundo, que se comprometam com a humanidade que aniversaria em Rosh Hashanah. Desejo a todos que a gente, coletivamente, possamos ser inscritos e que a gente tenha a coragem de nos inscrever para o livro da vida, desejando a todos um Shana Tová, Ktivá veChatimá Tová, que a gente seja selado para uma humanidade um pouco mais justa, um pouco mais tolerante, um pouco mais democrática e um pouco mais agradável de se viver. Obrigado, Mari. Celso, obrigada a você. Sem dúvida, conversar com você e te ouvir me deixa assim num estado de força para iniciar esse ano com vontade, com fazer a minha parte. E isso sempre é uma das alegrias e dos presentes de podermos também estar perto, né, na nossa vida, e que eu sou muito agradecida. Queria te agradecer pelo teu tempo, pelas tuas ideias e por ter aceitado assim conversar comigo nesse dia. Sempre que for possível, sempre que você precisar. É um grande kavod. E Shana Tová para você também, que Obrigado. você tenha realmente um ano bom em todos os sentidos, né? Um ano bom em todas as tuas questões de realizações e que seja doce, né? Que seja um Amém. ano com doçura também em todos os aspectos. Um Amém. abraço enorme. Beijo, beijo. Você gostou desse bate-papo? Então pode curtir e deixar seus comentários. Adoramos também ler seus comentários. Semana que vem temos mais um episódio do Becol, como sempre, toda terça-feira ao meio-dia, um novo episódio está no ar. Até semana que vem. Tchau, Leitraot.